Imagina. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da 300. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Osório Dumoncel, diretor-presidente e de Relações com Investidores, João Marcelo Dumoncel, diretor vice-presidente de Operações, Cristiano Costa, diretor financeiro, e Eduardo Motter, gerente de RI da 300. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no canto inferior da tela. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio em português, clicando em Mute Original Audio. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas por texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da 300, consistem em meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais do agronegócio e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da 300 e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Osório do Moncel. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer a participação em mais uma call de resultados da 300. E nesse trimestre nós vamos falar sobre a receita líquida recorde e o lucro líquido recorde que a 300 conseguiu
obter nesse terceiro trimestre e nesses 9 anos do ano de 2024. Falando do crescimento do, dos segmentos da 300, é falar do crescimento, do fortalecimento do ecossistema da empresa. Então, quando a gente fala em insumos, grãos e indústria, desde o primeiro dia da 300, onde a gente começou a reportar os resultados, a gente sempre enfatizou que esse tripé é o que dá a sustentação para a empresa. Quanto ao volume de originação de grãos, que também é o item que nós vamos abordar durante a call aqui, para conversar mais a fundo, ele realmente é nesse trimestre o que puxou a empresa, o que foi à frente em termos de volume, e isso reflete ou é a resposta para uma indústria muito eficiente, que já é o terceiro ponto aqui do nosso índice aqui dos assuntos que a gente vai falar, mas também de uma atuação na exportação, de uma atuação no mercado interno muito bem feita pelo time da empresa. E a originação do produtor é um contato, mais um contato que nós fizemos com ele e que fortalece, obviamente, os demais segmentos, insumos e indústria. A indústria entrega um valor, ela agrega realmente um valor na companhia de levar isso mais próximo do campo, cada vez mais a gente fica mais convencido e seguro desse caminho que nós decidimos trilhar em 2013, quando começamos com a primeira indústria de crush, e fomos fortalecendo e já estamos com 3 indústrias de crush de soja, 2 usinas de biodiesel e o processamento de milho vem aí. E isso também vamos abordar nessa revisão, nessa atualização do guidance da companhia, do guidance operacional para 24 e 25. Esse momento do agro assim e a atuação da 300, o desempenho da companhia, eles fortalecem muito o que nós temos pela frente. Então, sabemos a fortaleza que o agro é no Brasil, sabemos a importância que essa indústria tem para a humanidade em termos de alimento e energia. E a 300 está preparada, a gente vai discutir, repassar alguns pontos aqui, e a gente verá isso aí. No próximo slide, a gente vai ver os grandes números da empresa, onde a gente, no terceiro trimestre, tivemos um crescimento aí de 45% e nos 9 meses de 50%. Então, atingir esses 9 bilhões de reais aqui nos primeiros primeiros 9 meses, sabendo que os preços tiveram variações, isso é uma prova importante para nós de um trabalho bem feito. Então, esse número de 9 bilhões, um lucro bruto que para mim assim representa muito, de 1,4 bilhão de reais, e um lucro líquido de 620 milhões, né, um crescimento de 55%, é realmente um indicador importante para nós, que nos dá segurança, que nos dá confiança, mas que, ao mesmo tempo, a gente sabe da responsabilidade que tem para que a gente consiga, continue performando, continue lado a lado com o produtor e lado a lado com o mercado. Eu agora vou passar para o João Marcelo, ele vai conduzir as informações operacionais da 300, o nosso planejamento para os próximos anos, e também para o Cristiano aí, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre as DFs da empresa, no terceiro trimestre e nesses 9 anos. Então, João Marcelo, pode conduzir daqui para frente. Bom dia a todos. É sempre bom estar aqui e reportar para vocês mais um trimestre da empresa. Sem dúvida nenhuma, um trimestre onde a gente tem várias coisas para comemorar. E complementando o que o Osório trouxe em relação aos resultados e trazendo aqui um pouco mais a segmentação dos negócios da 300, né, as nossas áreas de atuação separadas, e trazendo um pouco mais de luz sobre essas áreas. A gente, sem dúvida nenhuma, tem, como está na manchete ali do slide, né, como está no título, a
os nossos segmentos de grãos e de indústria impulsionando, né, mais fortemente o resultado. Quando a gente olha esses segmentos, né, e começando por insumos, que dos três segmentos hoje é o que vem com resultados mais estáveis, né, a gente pode ver ali que tanto em receita quanto em resultado a gente vem tendo ganhos, mas ganhos mais estáveis, assim, ganhos menores, né? Mas, porém, com uma notícia boa, né? Que é a manutenção dos resultados no atual cenário, no atual momento, ela já é um resultado importante. Nós vivemos aí momentos bastante desafiadores no segmento de varejo de insumos. Nós vivemos preços que estão caindo, então a 300 vem conseguindo superar ou manter o faturamento ao menos, né, com um incremento de volume. E é isso que a gente vem fazendo, ganhando, né, em consequência disso, ganhando espaço, ganhando market share, ganhando mercado, ganhando confiança do nosso cliente, do produtor, né, e conseguindo, ao menos, manter o crescimento, um ligeiro crescimento de receita e também manter os resultados aí, no mínimo estáveis, aí no acumulado do ano com algum crescimento. Aí, como eu falei, nos outros dois segmentos, aí no segmento de grãos, né, onde a empresa aí teve um crescimento importante aí, no acumulado, no trimestre, mais de 100%, no acumulado do ano, 65% em receita, e em lucro, né, o trimestre aí com um resultado espetacular, aí, com crescimento de 189%, e refletindo no ano um acumulado ainda de um crescimento de 76% no lucro bruto ajustado. Então, isso vem, obviamente, de volumes maiores, como a gente falou, alguma recuperação de preços, embora não tão expressiva em relação ao trimestre do trimestre equivalente de 23, e algum ganho aí por mix de produtos aí que também colaboraram com esse melhor resultado. E no terceiro segmento ali, que tá listado, né, indústria, aí sim, talvez o melhor cenário de todos aí, que é um crescimento importante, tanto em receita, né, atingindo aí um crescimento, né, entre 45% no trimestre e 66% no acumulado do ano, né, ele supera a marca dos 5 bilhões de receita no segmento de indústria e um resultado também com um desempenho extraordinário, né? 150% de crescimento no trimestre e 171% de crescimento no acumulado do ano, isso chegando a quase R$ 1 bilhão em lucro bruto ajustado, só no segmento da indústria. Então, isso, obviamente, que ele vem de um momento bom do biodiesel aí, que vem entregando resultados, né, se consolidando aí, inclusive em cima da parte de marcos legais aí, com a PL do combustível do futuro e tudo mais, né? Vem, obviamente, com uma performance crescente das indústrias, né? Então, 2023, principalmente segundo semestre de 2023, nós estávamos com a indústria de Vera ainda no seu ramp-up operacional de volumes, e já agora, né, durante o ano de 24, já com a produção estabilizada, com os índices, enfim, com toda a performance já atingindo níveis aí de desempenho muito bons. Assim como no Rio Grande do Sul, onde também a gente vem trabalhando com excelentes performances e com uma ocupação das indústrias, aí eu me refiro nas três plantas também muito boa, que dilui bastante a questão de despesas e também traz uma competitividade muito boa em relação a custos. No outro slide, como eu estava falando ali do SG&A, né, que tem sido um tema aí no qual a gente tem trazido e tem observado junto aqui com vocês, assim, com muita atenção essa conta, né? Eu acho que o destaque aqui, óbvio, é o ganho, né, que a empresa vem tendo aí, principalmente no acumulado aí, se olhar num cenário maior, nas despesas tanto de pessoal como nas outras despesas de outras despesas da empresa, gerais e administrativas. Então, essas são despesas que a gente vem tendo ganho com a escala. Então, elas vêm representando menos em relação ao faturamento.
Em relação à logística, embora quando se compara o acumulado de ano para ano, né, tem um crescimento no percentual dessa despesa, que obviamente ele vem muito, como a gente vem insistindo, do que a operação do Mato Grosso e principalmente na questão da indústria de Vera não estava operacional no primeiro semestre do ano passado, né? E agora já pega ela operacional, enfim, isso aí principalmente nas despesas de logística impacta, né? Porém, eu acho que aqui o destaque é quando a gente observa aqui o trimestre, já o terceiro tri de 23 contra o terceiro tri de 24, né? E o terceiro tri de 24 em relação ao segundo tri de 24. Então, nesses dois aspectos aqui, a gente observa uma melhoria, né? Como eu disse mesmo, com a operação, principalmente de grãos e farelos do Mato Grosso, ganhando representatividade no total de volume da empresa. No, no slide seguinte, né, a gente pode ver aqui a questão, talvez seja o slide mais importante do nosso call de hoje, né, que é a tradução do que a gente vem insistindo e vem colocando sempre que a gente tá conversando com vocês, em relação aos objetivos da 300, que é uma empresa de crescimento e de resultado. Então, aqui eu acho que está muito bem expresso isso. Então, a gente vem apresentando crescimento robusto aqui, né? Crescimento em torno de 50% em receita, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, né? E principalmente aqui um crescimento nas margens, né? Então, a margem EBITDA aqui, o EBITDA ajustado, como a gente trata, né? Crescendo quase 200% no trimestre e crescendo acima de 100% no acumulado do ano. Então, acho que isso aqui só reforça o que a gente vem trazendo ali, que a empresa vem num ritmo importante de ganho de eficiência, de excelência operacional, de relação com seus clientes, né, de posicionamento de mercado, de performance, né, como eu disse, operacional das indústrias, né, dos ajustes aí dessa nossa missão e né, nesse nosso propósito aí de trabalhar o SG&A da melhor maneira possível e da forma mais eficiente possível. E isso está se traduzindo aqui, como a gente pode ver, em resultados. Eu acho que a gente tá realmente conseguindo entregar, como eu falei no início ali, essa dobradinha aí, que é crescimento robusto e resultado importante, que é resultados sólidos. Tá, pessoal? Eu agora pediria que o Cristiano viesse nos dar também uma visão aqui mais relacionada aos números, aí, os aspectos financeiros, né? Então, no próximo slide aí, o Cristiano toca. Bom, muito bom dia a todos, né? Então, vou dar continuidade aqui à apresentação, falando um pouco de como esse crescimento e resultado, ele também se dá de uma forma planejada e com muita segurança, né? Então, fechamos o terceiro trimestre de 2024 com uma dívida líquida de 149 milhões. Quando a gente coloca isso relativamente ao nosso EBITDA dos últimos 12 meses, que é 1 bi 120, a gente chega então no número de 0,13 vezes o EBITDA, que é um número que a gente se sente confortável, entendendo que esse é um cenário de mercado que é desafiador para captações de mercado, então estamos sempre usando todas as alavancas, todas as alternativas que a gente tem para que esses recursos que vão ser usados no nosso crescimento, eles sejam sempre com o menor custo para a companhia, né? E também dentro de uma estratégia de uma construção de uma dívida que tenha um prazo alongado, né? A gente consegue perceber, então, que o total da nossa dívida de 1 bi 971, ela se traduz agora em uma distribuição entre longo e curto prazo, que permite que a companhia tenha segurança e planejamento ao longo dos próximos anos. Então, esse crescimento que foi apresentado, esses 9 meses, esse último trimestre em especial, ele não vem com uma carga de endividamento muito elevada até aqui, mas a gente sabe que a gente tem o desafio do novo ciclo de crescimento, de todos os investimentos pela frente. Próximo slide, falar um pouco sobre o que ocasionou, então, esse montante de 149 milhões ali de dívida líquida ao final dos 9 meses, né? Nós tivemos, ao longo desse período, uma forte geração de caixa, né, na ordem de 653 milhões, que mais do que compensou a nossa necessidade de capital de giro, né? O nosso capital de giro ele vem um pouco mais elevado em função ali principalmente da elevação dos nossos estoques de grãos,
né? Mas esse geração de caixa mais do que compensou essa necessidade, e também viemos com o nosso CAPEX, aí fazendo nossos investimentos na indústria de etanol em Porto Alegre do Norte, assim como as novas lojas e investimentos em lojas maduras, e as ampliações nas nossas indústrias, atualizações necessárias, né? Então, tudo isso dentro de um CAPEX planejado, apresentado a todos dentro de um planejamento muito bem feito. Então, aqui a gente entende que a gente está exatamente dentro desse nosso planejamento e dentro do nosso cronograma de desembolsos. Então, para finalizar, então, eu passo a palavra de volta ao João Marcelo, que vai falar um pouco desse uso desses recursos do nosso CAPEX, especialmente da nossa indústria de etanol de milho no Mato Grosso, que está no próximo slide. Como a gente vem falando também aqui, no início do ano, nós reportamos aqui o nosso novo ciclo de crescimento, como a gente chama, né, que é o nosso projeto aí de crescimento para os próximos anos. E dentre esses investimentos, o principal deles, o de maior volume, é o investimento na planta de etanol de milho, né, que está sendo construída em Porto Alegre do Norte. E aí é importante trazer um reporte aqui para vocês, o reporte do andamento das obras. Essa é uma foto da obra lá, do local uma parte da parte de armazenagem aí que está sendo construída para a obra, onde eu acho que aqui o mais importante é dizer que a obra está dentro do nosso cronograma, né? Assim, do cronograma previsto, seguindo com a conclusão prevista para o final do ano que vem. Nós já estamos aí com a contratação dela, das diversas partes, das empreiteiras e tudo mais, dos materiais, equipamentos, passando o volume de 70% do total orçado, né? E estamos com a execução, como eu disse aí, né, de várias frentes, são frentes múltiplas que acontecem ao mesmo tempo aqui, tanto no lado civil, montagem de equipamentos e ainda alguma finalização já nos últimos ajustes aí de terraplanagem. Então, o investimento, ele teve, né, foi relatado no fato relevante que foi divulgado ontem, e o incremento, né, da ordem de 120 milhões sobre o nosso volume inicial, e esse incremento ele veio, né, junto com um anúncio aí de um aumento de capacidade que nós trouxemos para a planta. Então, numa otimização de projeto, principalmente, né, num ajuste aí que a gente entendeu que tinha um custo-benefício bem importante, nós ampliamos a capacidade em 30%, né, com esse adicional de investimento aí que ficou um pouco acima de 10% do valor que nós já tínhamos orçado. Então, o que traz ainda mais competitividade para o nosso projeto e uma resposta prevista ainda melhor aí para o período operacional dele, como eu falei, com a conclusão ainda firme para o final. Acho que é importante também, eu acho que dá para nós olhar no próximo slide, aí, reforçando que, além do ciclo da indústria de Porto Alegre do Norte, né, nós trouxemos juntos nas perspectivas de 23 e 24, aliás, de 24 e 2025, né, nós trouxemos juntos aí uma continuidade do nosso crescimento. Então, vamos continuar no ritmo de abertura de novas lojas, né? Como a gente já vem reportando, nós continuamos aí na nossa busca incessante aqui de margens, né? Então, a gente entende que a gente já conseguiu ou está conseguindo agora durante 24 uma consolidação importante nas margens, né, operacionais da empresa, em todos os segmentos, ainda com um desafio de uma melhora na margem do varejo de insumos, mas que a gente está batalhando para voltar para níveis históricos com essa margem, né? Continuamos aí muito otimistas com a questão dos biocombustíveis. Então, como eu falei antes aí, tanto em relação aos marcos legais, as perspectivas que estão criadas aí para o mercado de biocombustíveis, tanto no Brasil como numa visão ampla aí, mundo afora, né? Então, biocombustíveis tá com uma força muito grande aí na economia. E aí, isso obviamente traduzido aí, tanto, como eu falei há pouco, no investimento lá em Porto Alegre, no Norte, como também
num prazo mais curto aí com a questão do biodiesel, que além, obviamente, como também foi reportado no fato relevante de ontem, além das capacidades já instaladas, a empresa caminha para aumentar assim, as indústrias já existentes, ter uma ampliação de capacidade, o que vai nos trazer certamente aí volumes maiores, resultados ainda mais consistentes e mais firmes aí no segmento de biocombustíveis. E, como a gente sempre fala e repete aqui, em todas as nossas interações, né, a questão da força do ecossistema. Eu acho que mais do que nunca, né, ele vem se provando um modelo vencedor, o modelo da 300, um modelo que agrega valor pela combinação dos diferentes segmentos que a empresa tem no seu negócio, né, e isso, né, muitas vezes aí, né, entendendo cenários desafiadores, como o agro está passando agora, mas através dessa combinação de fatores aí a gente consegue, como eu disse aí, esses resultados sólidos, né, consegue agregar valor, consegue trazer soluções para o agricultor, ajudar nos diferentes cenários, para que a gente possa, assim, tá entregando aí valores à sociedade e crescendo, e continuar crescendo nesse agro aí que é muito resiliente. Já mostrou em vários momentos e certamente vai continuar mostrando daqui para frente. Certo, pessoal? Eu acho que com isso a gente encerra a apresentação, né? E aí eu já partimos aí para a sessão de perguntas e respostas. A gente está à disposição aqui para responder vocês aí à medida que vocês tiverem algumas dúvidas. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, Raise the Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é de Pedro Fonseca, da XP Inc. Por favor, Pedro, pode ativar seu microfone. Tudo bem, Luiz, João, Cristiano, Edu, bom dia e, antes de mais nada, parabéns pelo resultado. Obrigado por puxar a minha pergunta aqui, pessoal. Eu tenho duas, tá? A primeira eu queria fazer sobre a margem da indústria e até, de certa forma, meio que repetir uma pergunta que eu fiz aqui no último call. A impressão que a gente tem é que o crush margin no Rio Grande do Sul continua acima do crush margin no Mato Grosso, né? Por uma questão específica ali do Mato Grosso, problema de safra que teve no ano passado. Ou seja, teria mais uma pernada para vir para essa margem da indústria, uma vez normalizada a situação do Mato Grosso e se concretizando essa super safra que parece que é o que está para vir. Né? E aí a minha pergunta é, faz sentido esse racional? E se faz, se vocês puderem quantificar para a gente mais ou menos quanto teria para vir ainda de margem, né? Talvez em pontos base ali na margem bruta da indústria, quanto ainda teria para vir uma vez normalizada a situação, se a gente pode colocar dessa forma. Esse é meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria entender com vocês é essa melhora bem significativa na linha de logística ali, né? E aí, se vocês puderem trazer para a gente os principais drivers dessa melhora, se eventualmente tem alguma coisa a ver com maior exposição do frete spot, queda no frete rodo, e até entender para vocês assim, qual que é a estratégia para o ano que vem, né, em relação aos fretes, expectativa de tarifa. A gente sabe que essa é uma linha extremamente estratégica e sensível, então qualquer cor que vocês puderem dar para a gente aqui seria interessante. E aí também, assim, é uma pergunta difícil, mas o que que a gente pode considerar aqui em relação de percentual da receita para essa linha de logística olhando para 2025? Esses são meus pontos. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta e a participação aqui conosco sempre. A primeira parte da pergunta, acho que o João Marcelo tem totais condições aqui de responder. Eu vou tentar ajudar aqui no que diz respeito à logística, né? Eu acho que essa estruturação da 300, com a consolidação das nossas unidades no Mato Grosso, com a consolidação do trabalho da fábrica, o nosso time aqui de São Paulo também, da inteligência, né? Nós temos hoje um relacionamento, temos hoje assim,
um trabalho muito bem feito, muito bem conduzido pelo time aqui, com os prestadores de serviços nos diversos modais, né? Então, seja ele rodo, ferro ou hidro. A 300, o posicionamento dela na 163, que hoje é o maior volume da nossa operação no Mato Grosso, Pedro, ela nos permite arbitrar muito bem o Arco Norte, o Arco Sul, né? Ainda não estamos saindo com farelo pelo Arco Norte, fizemos apenas um navio pelo Arco Norte, um navio teste, que até foi para o Marrocos, comentamos isso em alguns calls anteriores, mas assim, a principal motivo dessa melhor performance é uma atuação muito responsável de um time que tem conhecimento do mercado, conhecimento nas decisões e a consolidação da 300 na 163, na região da 163, aliado a esse conhecimento, a essa inteligência, tem nos levado a tomar melhores decisões e isso mitigou, reduziu a nossa despesa com fretes, com logística. Acreditamos que a gente continue fazendo sempre isso. Difícil de mencionar assim como vai ser o próximo ano, ainda o milho primeira safra está todo plantado numa perspectiva muito boa, a soja assim sendo muito bem plantada também, germinação boa, mas ainda está longe de nós chegarmos lá na frente. Nós já temos algumas ações muito bem feitas no que diz respeito com parceiros de reserva de volumes, de espaços, etc., mas sobre preços fica difícil de falar. E agora, então, acho que o João Marcelo consegue abordar melhor aí a questão da margem das indústrias, ou do crush margin. Não, sem dúvida, Pedro. A questão das margens, né? Tu observou bem, a crush margin no Rio Grande do Sul, ele tá acima do crush margin do Mato Grosso. E a leitura que tu fez ali é a leitura perfeita, né? Lá nós tivemos uma inversão esse ano, né? Onde a safra do Rio Grande do Sul, embora algum problema no final ali, ela foi bem maior do que a safra dos anos anteriores. Então, foi uma safra que teve produto para ser trabalhado, né? O que gerou menor pressão aí principalmente nos prêmios. E ao contrário disso, no Mato Grosso, né, a empresa trabalhou num cenário de oferta um pouco mais restrita, né, um farm selling mais acelerado no Mato Grosso também, o que acabou pressionando um pouco mais a questão de prêmios e consequentemente, pressionou um pouco mais a questão de margens. Por isso, inclusive, que a gente adotou a estratégia de uma cobertura mais cedo, inclusive, na questão dos volumes para a indústria no Mato Grosso, justamente para segurar e melhorar essas margens relativas. Os cenários futuros, certamente eles têm uma ligação importante aí com a questão de safras, né? Então, numa normalização de safras aí, a gente entende que a questão da margem, o crush margin das duas geografias, eles tendem a ser mais próximos, né? A terem um equilíbrio, obviamente com a margem do Mato Grosso ganhando alguns pontos aí, se aproximando ou igualando a margem do crush margin do Rio Grande do Sul, trabalhou esse ano. Super claro, Luiz, João, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo tri. Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, Tiago, pode ativar seu microfone. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Luiz. Bom falar com vocês, como sempre. Eu queria tocar em três pontos rápidos. O primeiro é mais nessa discussão, acho que tanto o Luiz no início da apresentação, quanto o João agora no fim, falaram sobre o valor do ecossistema, né? E como esse resultado, de alguma forma, reforça isso. E eu queria explorar nesse sentido como vocês leem, ou como vocês acham que nós devíamos ler essa, essa fantástica evolução dos volumes de originação de grãos, né, que vocês nos últimos meses elevaram a indicação para o ano mais uma vez, né, ou de novo,
com os volumes que a gente está vendo no negócio de insumos, né? Por que eu pergunto isso? Porque é, a gente sempre imaginou que uma coisa conversaria com a outra, né? A tua capacidade de originação aumenta conforme a tua relação com o teu cliente do varejo de insumos, ela se intensifica. Então, eu queria ouvir de vocês, e obviamente isso parece estar implícito quando vocês falam de uma expectativa de melhora importante dos volumes na parte de varejo de insumo nos próximos trimestres, mas eu queria entender se, quando a gente pensa em ordem de grandeza, né, imaginar que o teu volume do varejo de insumo possa fazer o catch-up com o que a gente está vendo do teu volume de originação de grãos. Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, quando a gente olha no indicativo de soja processada, né, para o ano, está implícito uma queda importante de volumes no quarto trimestre, né, na indústria, né, tanto no processamento de soja como na venda de farelo em particular. Aí eu queria entender, eu me lembro que havia uma história de parada para manutenção, mas eu não me parecia ser dessa ordem de grandeza. Eu queria entender se tem mais alguma coisa, antecipação de volumes no terceiro trimestre que iria originalmente para o quarto, ou alguma coisa que a gente não está pegando aqui. E o terceiro ponto é sobre a margem da operação de grãos, né? Uma margem bem alta, né? Vocês fizeram um lucro bruto ali, é, acho que é o melhor lucro bruto trimestral dessa operação. E aí eu queria, se vocês, não sei se dá para fazer essa segregação, mas se vocês podem falar se essa margem mais alta, ela está vindo primordialmente do milho, né, transacionado, ou da soja, ou os dois estão bem, os dois estão parecidos. Esses seriam meus 3 pontos. Obrigado. Tiago, bom dia. Obrigado aí pela participação e pelas perguntas. Acho que o João Marcelo e eu, nesses pontos aqui, a gente consegue abordar bem, né? O ecossistema, para nós, é muito bom, assim, ouvir uma pergunta onde tu considera uma fantástica evolução, assim, né, de volume. E eu, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que dá para mim falar sobre plataforma de negócios verticalizados que a 300 tem. A gente sabia, sabe, e hoje nós temos assim total confiança para compartilhar com o mercado, compartilhar com o investidor, né, que essa plataforma de negócios no agro verticalizada que a 300 formou ao longo dos anos e hoje ela está numa maturidade interessante. Ela oferece produtos, ela oferece serviços, ela oferece tecnologia, gestão, indústria, uma plataforma financeira, e tudo isso aliado com muito conhecimento de campo e de mercado. É conhecer o produtor, é saber como abordar, é saber como chegar. Hoje é uma linha de frente, 168 agrônomos no campo, nesse momento, né? Totalmente conectado com a empresa. Hoje é um time aqui em São Paulo, né, que trabalhando na trading, na negociação dos grãos e produtos da indústria da empresa. Isso nos dá uma capacidade muito grande de contato com o produtor. E essas várias formas de contato com ele, ou entradas, portas de entradas, está vindo nesse momento, nesse ciclo, veio muito por grãos. Se nós vamos conseguir e o produtor tiver interesse de também aliar insumo, de também nós, a partir daí, com esse insumo, ter mais presença na lavoura dele e transferir tecnologia, isso depende de nós e dele, né? Então, depende da nossa oferta, de que realmente essa experiência em trabalhar com a 300 para ele faça diferença, né? E essa diferença ela vem de todas as formas. No momento que a 300 pode oferecer mais informações sobre tecnologia, sobre produtividade, e esse produtor for entendendo cada vez mais que ele, junto com a 300, ele tem um caminho assim que leva, na imensa maioria dos casos, a sucesso.
Então, esse é o nosso caminho, é criar essa sinergia e, sem dúvida nenhuma, o grão vem puxando nesse momento, mas às vezes é um novo produto, o insumo vai à frente e o grão acompanha. Muitas vezes e quase sempre a gente identifica, Tiago, a indústria gerando e trazendo muita competitividade para nós no campo e com isso a gente ganhar os negócios do produtor. Sobre a soja processada, nós tivemos no trimestre agora 570 mil toneladas e foi o trimestre recorde em volume, né? Há pouco eu fiz o double check aqui com o Leandro, nosso gerente industrial, desculpa, diretor industrial, e ele também muito animado com o time das indústrias e a gente assim checou esse número. Mas o João Marcelo, sobre a indústria ali, os volumes e a margem, acho que ele tem melhores condições que eu aqui para debater. Bom dia, Thiago. Complementando aqui, só acho que ainda na questão do ecossistema, né? Eu só gostaria de trazer uma frase que a gente usa internamente aqui há algum tempo, né? E faz, digamos assim, traduz um pouco do nosso sentido do ecossistema, que é insumos para comprar grão e grão para vender insumos. Então, como o Osório falou ali, eles às vezes se alternam como o puxador, o que vai primeiro e o que vai abrindo caminho. Então, acho que nesse momento, sem dúvida nenhuma, e a nossa originação está abrindo caminho. Em relação aos volumes da indústria, né, como o Osório falou, o terceiro TRI foi um TRI especial, aí, onde a gente conseguiu uma performance muito boa, praticamente trabalhar com 100% das capacidades das três indústrias. E agora, para o quarto TRI, a gente segue também muito focado na questão de trabalhar pleno. Porém, agora, nesse quarto trimestre, nós estamos tendo agora uma parada na indústria de Vera, né? Que vai voltar, que ficou de 15 de outubro até 15 de novembro, né? Numa parada de manutenção e ampliação. Como a gente vinha reportando, nós não estamos fazendo, nesse momento, a primeira fase da ampliação da capacidade de crush de Vera. Então, vai ter nesse trimestre esses 30 dias de Vera sem estar operando o crush. E o diesel vai ficar menos que isso parado. Então, claro, tem alguma coisa ali de final de ano, às vezes, que tem alguma paradinha, mas nada tão substancial. A gente entende que vai ficar com volumes ainda importantes, né, nesse quarto trimestre aí, né, talvez aí em linha com o que foi o quarto trimestre do ano passado. Em relação à tua terceira colocação das margens, né, da parte do trading de grãos, ambos os produtos estão com boas margens, tanto soja quanto milho, né? Óbvio que o milho, até em função da questão de logística, ele acaba tendo uma margem percentual maior, né? Porque o diferencial logístico relativo ao preço dele é maior, né? Então, talvez o milho se destaque um pouco aí, mas muito mais nessa linha de relatividade logística-preço. Mas ambos estão com boas margens, aí, tanto soja quanto milho. Está super claro. E só para eu confirmar o que você disse sobre os volumes de crushing, você fala do quarto TRI em linha com o quarto TRI do ano passado, é isso? Sobre volumes? Isso. Tá Isso, ótimo. isso. Acho que Obrigado. enfim, né? Um pelo outro ele vai acabar se compensando ainda. No ano passado nós tivemos uma parada no Rio Grande do Sul, próximo ao final do ano, que esse ano vai acontecer somente em fevereiro. Aliás, nesse ciclo vai acontecer em fevereiro de 25. Seguindo para a próxima pergunta, a próxima pergunta fica para Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, Guilherme, pode ativar seu microfone. Bom dia, Luiz, João Marcelo, Cristiano. Obrigado por pegarem as perguntas e parabéns pela performance do Q3. Queria explorar um pouquinho sobre o Q4 aí, o Q1, olhando para a parte de defensivos, né? A gente viu aí dentro das notas explicativas um volume substancial aí de defensivos, né? Se vocês puderem trazer um pouquinho da perspectiva de vocês nesse sentido, a gente viu que esse foi um produto que teve seus desafios no último ano, né? Então, queria ouvir um pouquinho do que é a perspectiva de vocês olhando aí
os próximos 2 tris, essa aplicação de defensivos no solo, que a gente consegue pensar talvez de margem. E nesse sentido também, se vocês pudessem trazer um pouquinho de mais detalhes nessa mesma questão do varejo, se a gente fosse olhar a margem hoje da tua receita no Q3 entre sementes defensivos e fertilizantes, né? O que a gente conseguiu, como cada um desses produtos se compara ao ano passado, talvez não necessariamente falando de qual que é a margem, mas pensando no direcional de como é que cada um desses se comportou aí, pensando no ano contra ano. Obrigado. Bom dia, Palhares. Obrigado pela pergunta. Não, acho que aqui, sem dúvida nenhuma, o João Marcelo pode falar aqui. A gente tem, assim, obviamente que nós temos as sazonalidades, né, desses produtos, semente, proteção de cultivos e fertilizantes, né, mas sementes foi um ano desafiador na semente do trigo, para a produção da semente do trigo do ano passado, né? E então nós tivemos uma quebra de volume em torno de 30%, e esse produto deixou de ser comercializado em janeiro, fevereiro desse ano, já no 24. E na soja nós tivemos como todos sabem aqui, o excesso de chuva na colheita, né? Então nós tivemos que condenar muitos campos. Então isso trouxe também o volume produzido de semente de trigo, de soja, a menor. Mas sobre as margens aí, João Marcelo, tu pode dar um pouquinho mais de esclarecimento para nós aí? Com certeza. Bom dia, Guilherme. Não, com relação, acho que nessa linha que o Luiz Osório trouxe aqui, dos três segmentos dentro do segmento de insumos, né, as sementes é o que está tendo o ano mais complicado. Primeiro, como o Osório falou, aí, por questões de volume, tanto no trigo quanto na soja, né, que está trazendo aí a participação no faturamento e, consequentemente, no resultado para baixo. Nós, no segmento de fertilizantes e proteção, né, a gente está trabalhando, né, também com aí as nuances de mercado que acontecem nos diferentes anos. Aí a gente está trabalhando com margens ainda dentro, né, principalmente em fertilizantes, dentro de um histórico que a gente vem tendo nos últimos anos, né? Talvez agora no terceiro tri um pouco mais pressionado, e principalmente pela situação de câmbio, né? Que foi no terceiro tri um pouco mais presente. E na questão de proteção de cultivos, ainda, né, buscando aí uma recomposição de margens aí, com alguns atrasos, principalmente de plantio, né? Que o plantio no Mato Grosso demorou um pouquinho para arrancar, e depois ele compensou e ficou dentro da janela ideal, né, como a gente está reportando, né, que ele teve um pouquinho de impacto, então, nessa composição no mix entre os três, pesando um pouco mais para o lado do fertilizante e com menor número de proteção de cultivos. Se nós olharmos aí na quarto trimestre, né, geralmente é um trimestre do mix melhor de margens, né? É onde um mix onde cai um pouco a representatividade do fertilizante, aumenta de proteção de cultivos, e no quarto tri agora também da parte de semente de milho, né, onde a gente revende daí no Mato Grosso já com o espectro da segunda safra. Então, a nossa visão aí é que, sim, o ano segue desafiador, né, em termos de proteção de cultivos. Tem uma mudança importante no comportamento do agricultor, né? Ele está comprando mais segmentado, ele tá com as compras mais parceladas, né? E isso aí traz desafios de toda ordem, desafios de atendimento, desafios de estar no campo, desafios de logística, de ter o produto certo na hora certa. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pela proximidade que a gente sempre manteve com o campo, com os nossos clientes, a gente tá se adequando e está atendendo aí, né, de uma forma bem satisfatória aí as questões do mercado. Né? A gente enxerga aí com algum otimismo aí a questão de margens, aí pensando principalmente no quarto tri e no primeiro tri de 25, que são os tris que têm, como eu falei, os melhores mix.
Perfeito, João Marcelo. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Gabriel, pode ativar seu microfone. Olá, pessoal. João, Luiz, Cristiano, obrigado por pegar minhas perguntas. Fazer o quórum aqui, parabéns pelos resultados. Acho que foi realmente um trimestre muito interessante. E vou até emendar nesse parabéns aqui. Eu acho que o setor como um todo, principalmente olhando para o mercado de insumo, a gente que acompanha a história desde o começo, lá, desde a época do IPO, a gente tinha um questionamento muito grande em relação à estratégia da companhia de crescimento, né? A gente via alguns players um pouco mais focados ali no crescimento inorgânico, talvez um crescimento até um pouco mais agressivo do que vocês numa toada. Você falava muito ali até M&A de pessoas, crescimento mais orgânico, um crescimento mais, talvez devagar, mas mais consistente do que o mercado. E aí esse ano a gente teve talvez uma virada de chave aqui no setor, né? Eu acho que o setor é um pouco mais difícil, mais complicado, algumas recuperações assim, alguns países enfrentando algumas dificuldades financeiras. E aí minha pergunta vai um pouco em relação a isso. Acho que talvez o que eu gostaria de entender aqui é, olhando até pelo guidance que vocês soltaram, né? Eu acho que mantiveram ali o número de lojas, o número de 100 lojas, como que a gente deveria ver esse pace de crescimento de loja e também pensando em região, né? Acho que ali no IPO vocês tiveram esse movimento no Mato Grosso, parece um movimento que foi super acertado e bem colocado. Daria para esperar aqui agora, dessas 100 lojas, né, desses 30 lojas adicionais, alguma nova região? Vocês têm pensado sobre isso? Eu queria entender um pouco mais esse processo de crescimento. A segunda pergunta, mais olhando para o resultado. A gente viu o impacto relevante ali no working capital vindo de grãos, né? Se você for olhar os números, o maior impacto ali de crescimento na linha de estoque foi na linha de grãos. E aí eu queria entender um pouco como a gente deveria pensar essa linha de estoque ao longo dos próximos trimestres, o quanto que isso deveria ser um resultado ali, então um investimento ali no negócio em working capital, e quanto ali deveria ser retornado em caixa para a companhia nesses próximos trimestres, quando a gente deveria ver isso, se já no próximo trimestre já deveria suavizar bastante esse impacto, ou mais para 2, 3 trimestres para frente. São esses pontos, pessoal. Obrigado. Bom dia, Barra. Obrigado aí pelos comentários e pelas perguntas. Eu pensei aqui de nós separarmos aqui em três momentos. Eu posso iniciar falando sobre a nossa estratégia de crescimento, né? Eu acho que o João Marcelo, sobre as regiões, as geografias, o número de lojas, esse pace que nós estamos dando agora de abertura de novas unidades, ele tem, assim, ele pode abordar com mais profundidade. Eu pediria daí para o Cristiano, no terceiro momento aqui, falar sobre o working capital. O crescimento orgânico, ele é, assim, o mote da 300, né, até foi comentado, né, do nosso M&A de pessoas, e nós, desde janeiro, o João Marcelo e eu aqui, junto com a Miziara, que é a diretora de RH, a gente definiu que a companhia realmente vai seguir com o nosso mote de crescimento, resultado, mas nós acrescentamos que ele é feito através de pessoas. Então, o clima organizacional da companhia, né, os times que vão se formando, e a gente conduz no crescimento das demais, do segmento, seja ele insumo, seja ele grãos, indústria e a parte financeira, Tentos Cap, são times muito conectados um com o outro e muito bem preparados. E com esse objetivo de continuar crescendo, né, de fazer um trabalho importante para esse produtor que está conosco desde o primeiro dia da 300, há 29 anos atrás, quase 30, dia 4 de fevereiro de 2025, vão fazer 30 anos que entrou a primeira carga de milho na 300, e de lá para cá a gente nunca parou de crescer. Nós crescemos todos os anos entregamos resultados positivos. E isso é feito por profissionais muito comprometidos.
Agora, o ritmo de crescimento que a 300 vem implantando e continuará implantando, ele vai junto com esse agro, que tem momentos mais desafiadores, momentos ou ciclos difíceis, às vezes até dificílimos, mas uma plataforma, um ecossistema muito bem gerido, com responsabilidade, com objetivos claros da onde a gente vai chegar, né? A gente tem assim segurança que nós vamos continuar fazendo um trabalho assim que tem valor para o nosso cliente, tem valor para o mercado, e isso, obviamente, que vai nos dando, vai nos fortalecendo cada vez mais. Mas eu acho que o João Marcelo ali das regiões e das lojas, das novas lojas, João Marcelo, pode dar uma palhinha para nós aí? Bom dia, Barra. Não, em relação ao crescimento, né, óbvio, como a gente vem tratando aqui, o Lozano reforçou agora a questão do crescimento orgânico e tudo mais. Nós, recentemente, agora, durante esse ano, a gente está com essa frente do Vale do Araguaia, né, que está dentro do contexto da indústria de etanol de milho. Então, ali estão se concentrando agora as principais aberturas, né, de lojas, né, no sentido amplo de consolidar o ecossistema ali, né, com a questão de insumos junto com a indústria está sendo construída e junto com a parte de grãos através das unidades que têm grãos e insumos combinados. Então a gente ainda abriu algumas lojas esse ano na BR-163, né, ainda na complementação daquela geografia, ainda ocupando espaços. Nós entendemos que agora ainda temos espaços ainda para serem preenchidos digamos, na região da BR-163, nós temos espaços para serem preenchidos ainda no Rio Grande do Sul, né? E temos, como eu disse, essa questão da frente do Vale do Araguaia aí como principal vetor do crescimento esse ano e possivelmente no próximo ano. Olhando numa perspectiva um pouco mais média-longa, né, e já indo no caminho das 100 lojas aí, que é o nosso guidance de 2030, ele provavelmente vai envolver novas regiões, né? Então, a gente está atento a isso, a gente está sempre olhando oportunidades, olhando sinergias aí em vários aspectos, aí, tanto no aspecto logístico quanto no aspecto mercadológico e tudo mais, né? Mas que vão direcionar certamente aí esse crescimento da 300 que não vai parar. Então, sempre com muita responsabilidade, solidez, passos firmes, mas olhando para frente e buscando aí tá entregando valor principalmente ao produtor, que aí certamente a gente vai ter perenidade como empresa. Bom, Gabriel, bom dia. Então, em primeiro lugar, agradecer as suas palavras aí. Eu acho que a gente está realmente aí no momento que a gente consegue mostrar aí um pouco do nosso valor, do ecossistema e de ter todos esses segmentos dentro de uma mesma empresa, né? Com relação à necessidade de capital de giro, você leu bem ali. Basicamente, aquela variação ela se dá pelo aumento do nosso estoque de grãos. Se a gente comparar 30/9 de 23, que é onde a gente estava no ano passado, com relação a 30/9 de 24, a gente vai ver que 100% basicamente dessa variação vem do aumento da linha de grãos, tá? Então esse grão ele vai ter um destino, né? A velocidade dele vai depender muito de como a gente conseguir fazer aí as ampliações e como a gente conseguir fazer esse trading de grãos que a gente vem feito, como o Luiz colocou, muito bem feito aqui pelo nosso time de originação e o time de comercialização internacional, né? Então esse grão ele vai ter esse destino, né? E agregando valor em cada uma dessas etapas, né? O nosso entendimento, Gabriel, é que estoque de soja é caixa. Então, assim, do ponto de vista contábil, ele é estoque, mas do ponto de vista de liquidez, ele é caixa. Então, a companhia tem essa solidez e entende que esse é uma forma de fazer esse carrego de estoque para ter uma segurança muito grande da cobertura de crushing nos próximos meses. E também foi assim resultado de um planejamento do time de originação que entendeu que em determinados níveis de preços valia a pena fazer esse investimento no grão. Então a estratégia está toda muito bem elaborada.
tanto na originação de grãos como na estratégia como um todo, como o João e o Luiz bem colocaram, a questão de seguir o nosso planejamento. Você mencionou, né, a questão das 100 lojas, as 100 lojas já estavam definidas lá, a gente tem um CAPEX todo que será destinado a esse crescimento, né? Então, assim, a gente entende, assim, eu vou colocar um pouco da minha visão, né, Gabriel, que, assim, as acomodações do mercado, elas são naturais, o surgimento de oportunidades vão bater a nossa porta, estão batendo, né? Mas a companhia tem um planejamento que é esse crescimento orgânico, com segurança, na sua velocidade, e que isso é muito importante para que a gente tenha uma sustentabilidade de entrega de resultados e econômico-financeira de longo prazo. Tá? Então, acho que eu não colocaria tanta luz nessa necessidade de capital de giro e também entenderia que a gente está num caminho certo e que a gente está num ritmo que é desafiador de crescimento, mas é um ritmo que a gente se planejou para estar. Super claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta é de Matheus Ensel, do UBS. Por favor, Matheus, pode ativar seu microfone. Bom dia, Luiz, João, Cristiano, Edu, obrigado pelas perguntas e também aqui parabenizar vocês pelos resultados sólidos de crescimento. Minha primeira pergunta é no update de guidance e de expansão. Eu queria entender 2 pontos aqui. O primeiro, o que mudou do anúncio no começo do ano até agora para vocês ganharem mais confiança em aumentar as expansões de produção do biodiesel e do etanol de milho? Se vocês estão vendo mais preço, mais eficiência, minha dúvida é talvez mais um pouco no processo de decisão, em que premissas mudaram para que vocês tenham mais confiança para aumentar a expansão de capacidade. E daí ainda no guidance, pegar um pouco a visão de vocês de como esse aumento de capacidade conversa com o aumento de CAPEX, né? Porque teve uma expansão na produção de bio de uns 20% sem CAPEX adicional ao que tinha sido colocado no plano no começo do ano, e também a capacidade do etanol aumentando substancialmente com um aumento de CAPEX relativamente baixo versus o aumento de capacidade. E daí a minha segunda pergunta é entender um pouco o impacto da nova lei no Mato Grosso sobre moratória da soja. Se a gente pegar o número que algumas associações falaram, as estimativas, o impacto de EBITDA podia ser uns 10, 15%. Queria entender como fica a visão de vocês de risco sobre impactos sobre a operação no Mato Grosso e quanto do economics da planta de etanol de milho depende desses benefícios. Obrigado. Matheus, bom dia, obrigado aí pelo teu comentário. Nós vamos nos dividir aqui em 3 para respondê-las. Sobre o update de guidance de por que o aumento, sem dúvida nenhuma nós observamos e viemos observando assim uma maior previsibilidade, uma segurança jurídica no que tange a biocombustíveis. Observamos e temos assim a convicção de que o biocombustível ele já faz parte dessa transição energética, vai continuar fazendo parte, será cada vez mais importante. E quando nós tivemos a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, nós identificamos ali uma necessidade, talvez uma sequência natural para a 3tentos ampliar a sua atuação em biodiesel e, obviamente, já que estamos começando no processamento de milho, na produção de etanol, nós também ampliarmos isso. Então, tivemos uma segurança. Eu tenho falado nos últimos tempos que transição energética não é um programa de Estado ou de governos, ele realmente é uma demanda da sociedade. Então, a sociedade está demandando isso. E em determinados momentos ou ciclos, ela demanda com mais força, com mais insistência. Às vezes, essa demanda é menor. Ela não é uma questão somente de ESG, é uma questão muito maior e uma demanda da sociedade. A 3tentos está preparada
para fazer essa fase agora de crescimento que nós estamos colocando no guidance, e isso traz, obviamente, um reflexo nas demais frentes que a empresa trabalha, como insumos, grãos, financeiro, etc. Então, esse é a nossa resposta, o porquê aí do nosso aumento. Quanto à moratória da soja, vamos dizer assim, é uma situação de mercado que aconteceu há alguns anos, né, onde as empresas, para fazerem exportação, elas precisavam ter uma garantia que o produtor não estava fazendo supressão vegetal sem autorização, fora de um prazo, né? O produtor segue uma lei brasileira que é de meio ambiente, que é a lei mais rigorosa do mundo, né? E assim quase que a totalidade do produtor rural brasileiro profissionalizado ele segue essa lei. Nós não temos assim informações maiores se isso vai continuar, não vai continuar. A decisão está assim e ela será feita e conduzida pelos governos, né, estaduais e federal, e a 300 vai cumprir a lei como sempre fez, né? O impacto de 10 a 15% é uma estimativa, né, onde o que o mercado está fazendo. Obviamente, se isso se refletir, ele vai se refletir em todo o mercado. Então, não será uma situação isolada para 300 ou para a empresa A, B, C ou para o produtor B, C, X ou F, né? Então, essa é uma situação que a gente está acompanhando bem de perto, mas o João Marcelo, eu acredito, e junto com o Cristiano, eles poderão assim responder, né, se isso está dentro do nosso planejamento para o etanol, para o aumento ou não, né? E o João Marcelo pode também falar um pouquinho melhor do CAPEX ali do biodiesel e do etanol. Nós acreditamos aqui, Matheus, principalmente em relação à moratória, que vai se buscar uma solução pragmática aí que atenda os diferentes atores aí, né? Acho que trazendo o que é mais justo para o produtor, né? Não esquecendo de olhar a questão dos mercados, obviamente, que a gente pretende acessar, e também, obviamente, em linha com a legislação, que, como o Zodar falou ali, é uma legislação extremamente rigorosa, e o cumprimento dela certamente já é uma garantia aí de um equilíbrio de sustentabilidade muito bom. Em relação ao que tu perguntasse ali do CAPEX relativo, né, sem dúvida que as premissas gerais aí do mercado de biocombustíveis são fundamentais para nós, e premissas operacionais e de projetos também pesaram na nossa decisão. Então, à medida que o projeto de Porto Alegre do Norte, da indústria de etanol, ele foi se consolidando, nós entendemos que esse incremento no projeto, esse aumento de capacidade, como eu falei anteriormente ali, de 30%, mediante um aumento de CAPEX de 11%, ele fazia todo sentido, o mercado tá aceitando, assim, tem boas perspectivas pro etanol, e aí, como eu disse, a nossa otimização do projeto também foi uma premissa importante aí na questão do CAPEX. Em relação ao bio, esse aumento de 20% do plano original, das capacidades, ele está refletido. Primeiro, ele não é um aumento que também, na premissa de projeto, ele não é um aumento que tem um impacto tão importante, ou tão relevante, obviamente, em perspectiva ao montante de investimentos, né? Então, ele fica num valor não tão alto, e ele está sendo diluído dentro daquele montante geral ali que nós trouxemos para as ampliações industriais. Então, ele está sendo equalizado junto com o nosso, vamos chamar assim, pacote de ampliações das indústrias já existentes, que se tu olhar ali, inclusive está no fato relevante, nós temos um montante destinado de 260 milhões para isso aí. Então, dentro desse montante, a gente tá fazendo essas ampliações, tanto de crush, como está anunciado ali, quanto esse aumento aí do biodiesel nas duas etapas, né? No primeiro guidance, que era as 2.500
2.500 metros cúbicos dia, tanto agora no de 3.000 metros cúbicos dia. Então, eu acho que, como eu estou reforçando, então a gente tem o aspecto de mercado, de premissas assim gerais de mercado e de setor, e também aspectos aí importantes aí em termos de otimização de projetos. Bom, Ótimo. Matheus, complementando aqui então a questão da moratória da soja, né, e os impactos no etanol, assim, todo projeto que a gente desenvolve na 3tentos, né, ele é feito sem contar com benefícios fiscais, tá? Então, a sua viabilidade, ela foi analisada nesse sentido, bem como essa nossa decisão de ampliação, tá? Então, o nosso projeto, a tomada de decisão, os cálculos das margens ebítidas, elas não levam esse efeito em consideração. A gente entende que todo esse efeito é um benefício que é adicional. Assim como, por exemplo, conseguir um financiamento abaixo da taxa de mercado. A gente faz todas as projeções com taxas de mercado, tá? Com relação especificamente à nova regulamentação e seus efeitos, nós estamos esperando a nova regulamentação, um texto novo. A gente sabe que o produtor ele já cumpre uma legislação super rigorosa e, como o João e o Luiz colocaram, a gente entende que vai chegar num bom entendimento e, se houver algum efeito, nossa vocação aqui é buscar, né, qualquer efeito que venha a ter sobre a margem com muito trabalho, como a gente passou assim o evento do fim da subvenção e a companhia hoje daí tem margens muito saudáveis, né? Então, de um modo geral, é essa a nossa leitura. Nós temos um time tributário que está analisando todas as consequências, acompanhando junto aos produtores as suas visões e acompanhando também junto às associações as suas mensurações, estimativas de impactos. Mas a gente precisa entender esse texto final como vai ser, ainda vai ser debatido, regulamentado, e daí a gente vai ter um entendimento final das consequências. Tá bom? Acho que consegui responder um pouco. Até Ótimo, obrigado. só para fazer um complemento final, Matheus, assim, e provavelmente o impacto maior vai ser, eventualmente, numa solução que não consensada aí, vai ser no produtor, né? Então, provavelmente o impactado vai ser uma queda de preços na ponta, né? Não no preço dos produtos. É isso que a gente entende, que o impacto para o meio da cadeia ele vai acabar sendo diluído. Ótimo, obrigado e parabéns pelos resultados de novo. Obrigado, Matheus. A nossa próxima pergunta é de Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, Isabela, pode ativar seu microfone. Bom dia, Luiz. Bom dia, João Marcelo, Cristiano. Obrigada pelas perguntas. É, eu queria voltar um pouco na discussão do varejo, e focar talvez um pouco no ambiente competitivo, né? Acho que a gente teve algumas mudanças aí recentes, né? Com RJ de uma empresa, também acho que a gente vê a Nutrim mudando bastante de discurso e foco em relação ao varejo no Brasil. Então, queria ter a leitura um pouco de vocês é, sobre, sobre esse ambiente competitivo. Minha segunda pergunta também é sobre preço de biodiesel, né? Acho que a gente vê ao longo dos últimos trimestres a precificação de biodiesel de vocês cada vez mais acima, né? Ou enfim, conseguindo outperformar aí quando, o versus o óleo de soja. Então, também queria ter uma leitura, né? Entendo toda a questão da demanda, né? Que vocês já discorreram, mas um pouco da estratégia de precificação de biodiesel. São essas as perguntas. Obrigada. Bom dia, Isabela. Obrigado aí pelas perguntas. Do varejo de insumos, o João Marcelo vai me complementar aqui com certeza e falar também sobre o biodiesel, mas o ambiente ele segue competitivo. Nós assim observamos algumas mudanças de atuação, algumas empresas saem, outras se fortalecem, mas a 3tentos é muito bem preparada, conhece muito o campo que a gente atua, estudamos muito os movimentos de crescimento e, obviamente, temos um plano a longo prazo, né, que ainda não estamos aqui compartilhando ele, mas nos momentos que a gente for tomando as decisões, as definições, a gente vai deixar tudo isso muito transparente.
mas a maior vantagem competitiva da 300 é realmente um time muito bem preparado, chegando com soluções que fazem sentido para o produtor rural. Então, essa solução do insumo, essa solução da originação e do trading de grãos, a competitividade que a 300 oferece para o cliente dela, né? E, obviamente, que a gente assim acaba acompanhando, né, empresas grandes cooperativas, grandes cerealistas e indústrias, e a gente observa esse cenário e sempre aonde a 300 deve fazer o seu movimento de ampliação. Mas o mercado segue competitivo, né, independente se existem algumas trocas de players ou não. Essa é a nossa visão aqui. Mas o João Marcelo pode te dar um pouquinho mais assim, de granularidade na informação e também falar do biodiesel. Bom dia, Isabela. Eu acho que aqui, né, complementando o Luiz Osório, eu acho que o pano de fundo do que está acontecendo no segmento, no setor, enfim, de fato a queda de rentabilidade do produtor rural. Então, nós vivemos um momento onde o produtor rural perdeu lucratividade aí com as quedas de preço, alguns locais ainda acentuado por problemas climáticos, né? O que levou aí a um cenário, né, conjugado também com movimentos aí ainda de logísticas e de suprimentos ali, principalmente advindo da pandemia ainda, né, e esses seus reflexos aí que duraram alguns anos, né? Então, esse cenário criou um ambiente mais desafiador para todo o setor. E aí eu acho que existe aí conceitos de modelos de negócio, né? E como a gente falou desde o início aqui, nós acreditamos muito no modelo de negócio que a gente desenvolveu dentro da 300, que está baseado, como a gente vem martelando aqui na questão do ecossistema, né? Nessa complementaridade dos segmentos e principalmente na intimidade com o agricultor, né? Nós realmente a gente tem no nosso DNA a questão de estar próximo ao agricultor, entender os momentos e aí sim poder fazer uma leitura de mercado e criar digamos assim, essa dinâmica de levar soluções muito mais efetivas e ágeis para o campo. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o que a gente enxerga, é o que a gente entende como companhia, né, que a gente tá fazendo aí para estar obtendo resultados aí acima talvez de algumas outros modelos de negócio. Em relação ao biodiesel, né, sem dúvida que existe aí, eu acho que a consolidação desses, como a gente vem tratando aqui, desses marcos aí, de marcos legais, essas questões aí de previsibilidade que está se dando para os biocombustíveis de uma forma geral, né, esses incentivos quanto à regulamentação no Brasil. Então, isso eu acho que está no cerne, eu acho, da nossa estratégia de expansão, tanto do projeto de etanol, expansão do biodiesel, e, obviamente, que isso aí tá lastreado pelos resultados que está se obtendo, né, no segmento. São resultados consistentes aí, advindos aí, obviamente, de uma demanda que está firme, e que é crescente já por regulamentação pelos próximos anos aí de uma forma importante. Então, acho que nessa linha aí que a gente tá trabalhando e tá buscando entregar valor aí para o nosso meio aqui, para nossa empresa. Perfeito, super obrigada. Obrigado, Isabel. A nossa próxima pergunta é de Henrique Brustolin, do Bradesco. Por favor, Henrique, pode ativar seu microfone. Bom dia, Luiz, João Marcelo, Cristiano, obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira, eu queria ouvir um pouco sobre a revisão do guidance de vocês para o varejo de insumos, mas para esse ano, né? E aí, principalmente considerando, é uma loja a menos do que era anteriormente previsto, só que uma área de influência maior, né? E eu queria ouvir um pouco o que vocês têm visto justamente sobre essa dinâmica das lojas, né, já existentes, atingindo uma área de cobertura, acho que cada vez maior até do que era esperado. E
e como isso conversa até com o comentário sobre a carteira de pedidos, né, robusta para o fim do ano, né? Então é um pouco do que tem implícito, talvez, de ganho de market share na região de cada uma dessas lojas. Essa é a primeira. E aí, dois follow-ups rápidos. A primeira para o João Marcelo, só para ficar claro na discussão sobre margem do varejo, se eu entendi direito, se isso a margem do varejo, ela parece ser muito mais um tema de mix do que margem unitária para cada um dos produtos. Então, se essa leitura está certa. E o segundo follow-up, acho que também para o João Marcelo, sobre a margem, o crushing margin, né, entre as duas geografias. Primeiro, se a gente está falando de uma margem EBIT, né, então incluindo despesa logística já nessa contribuição, e de fato, quão descasado isso está hoje, porque a impressão até pela despesa logística caindo bem nesse TRI, fica a impressão que a margem de contribuição do Mato Grosso melhorou bem, né? Então, só para entender um pouco algum direcional de magnitude do descasamento da margem das duas operações. Obrigado. Obrigado, Henrique, pelas perguntas. Bom falar contigo. Eu acho que o João Marcelo pode conduzir aqui desde a dinâmica do varejo para a nossa visão aí para 2024, né? Como a gente está, assim, no caso da não implementação nesse trimestre que falta agora dessa loja a mais, colocando apenas mais uma, e depois já entra também na margem do varejo e no crush margin. Pode ser tocado aí, João Marcelo? Claro.